Olá, sejam muito bem-vindos ao Mais Saúde. Hoje o programa está imperdível, né, doutor? Com certeza. Um assunto bem interessante para vocês. Acompanhem. Bem-estar e qualidade de vida são direitos e também desejos de todos nós, inclusive dos nossos pets. Portanto, dores nas articulações, estresse e outros desconfortos recorrentes precisam de um olhar especial, precisam ser tratados. É, doutor? Com certeza. E por isso a gente trouxe aqui uma especialista que vai falar hoje sobre a reabilitação animal. E dentro desse tema tão abrangente, nós temos algumas técnicas que são aplicadas para os animais. E para isso nós trouxemos aqui uma colega, doutora Joyce Coelho. A doutora Joyce, ela é especialista, ela é bastante renomada no mercado, são muitos anos aí, mais de década, trabalhando, atuando na área como fisioterapeuta e acupunturista. Ela trabalha diretamente focada nessa parte de reabilitação animal. Então seja muito bem-vinda, doutora, ao Mais Saúde. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje para falar desse tema que eu amo tanto, que é a minha vida, e poder trazer esse benefício para os animais, né? Onde a gente consegue curar, tratar, dar qualidade de vida, seja do animal jovem, seja do idosinho, tudo isso. Doutora, e a acupuntura? Quais são as indicações da acupuntura, né, para os animais, assim? Em que situações se procura? Na verdade, a acupuntura você tem que pensar igualmente a medicina nossa aqui. Tirando o que for cirurgia, a gente consegue tratar a acupuntura tudo. Na verdade, as pessoas pensam muito dor na coluna ou problema mental emocional. Só que a gente consegue tratar problemas hormonais, problemas articulares, problemas de pele, hoje tão comum. Alguns tratamentos, seja para tratar o câncer, não estou falando só de cura, mas também os efeitos colaterais de quimioterapia, radioterapia. Que legal, hein? Mas a acupuntura, ela também pode servir como método profilático? Sim. A acupuntura ela é vista de uma forma, às vezes, só tratamento. Se a gente for na história da acupuntura, que a acupuntura tem muita história, né, envolvida. E lá na China, 5.000 anos atrás, tem algumas historinhas engraçadas onde o médico que tratava o imperador, toda vez que o imperador ficava doente, matava o médico, porque ele não fez o tratamento. Ou seja, a acupuntura ela é profilática, ela pode ser tratada para prevenção de doenças também. Em que mais situações a gente pode utilizar a acupuntura, doutora? Por exemplo, pode usar em alergia, problemas de pele? Sim. Ensina pra galera aí. Na verdade, assim, hoje a gente tem muito problema com os animais com a pele, né? A acupuntura, e não só a acupuntura, né? Eu acabo trabalhando com a fitoterapia chinesa, moxa bustão. Nós temos umas respostas, às vezes, de 80% de melhora, né? Dá para tratar o problema de pele. Em casos de convulsão, porque o animal também tem epilepsia, Poxa, né? O animal tem convulsão. Às vezes as pessoas brincam comigo, eu falo, vamos tratar diabetes, problemas hormonais, né? Eu falo, nossa, mas cachorro tem diabetes? Tem. Se tem o pâncreas, tem diabetes, né? Se tem cabeça, tem convulsão. Tudo dá para se tratar com a acupuntura. Mas como é que é a reação do proprietário de um pet quando é sugerido um tratamento mais alternativo? Chama-se medicina integrativa, né? Antigamente usava-se o termo medicina alternativa. Eu não gosto muito porque parecia uma alternativa a alguma coisa. Eu também sou médica veterinária, né? Aí passamos para medicina complementar e hoje integrativa, porque como o Dr. Marcelo, que está conosco aqui, a gente sempre tem um acompanhamento de um clínico, né? Então nós temos essa forma de falar para o proprietário, não vamos necessariamente tirar medicações ou parar um tratamento, né? A acupuntura ela vai estar associada. Integrativa, né? Integrativa. Associada. Legal, Sim. doutora. Como é feito assim, doutora, o tempo de duração, né? A frequência dessa medicina nos animais? Depende do problema que se tem? Explica um pouquinho mais. A gente tem assim algumas regrinhas, na verdade, da acupuntura. Animais muito debilitados, animais muito jovens, a gente acaba utilizando um menor tempo, um menor número de agulhas, né? Mas uma sessão vai durar em média de 20 a 40 minutos.
né, em torno disso. Seja o que a gente chama de agulha seca, que seria só a inserção de agulhas, seja a eletroacupuntura, onde associo a técnica de eletroestimulação com a eletroacupuntura, com a acupuntura, né? Então a gente chama de eletroacupuntura. Temos a moxa bustão, que é uma erva chamada Artemisia vulgaris que a gente usa em pontos de acupuntura. E diferente do que a gente vê em humanos, como você me perguntou, o proprietário, como eu trabalho há muito tempo com isso, antigamente era difícil. Hoje, com muita informação, as pessoas têm uma boa aceitação. Mas o animal em si é muito interessante, porque nós temos aquela ideia de agulha, de medo. O animal não tem isso, né? Então, eles aceitam muito bem o tratamento, dormem, roncam. É bem tranquilo de utilizar em animais. Que legal, hein? Olha quanta coisa diferente, né? Nós estamos levando para o pessoal aí de casa. A gente tem aqui, só um minutinho, doutora. A gente tem uma interação de um telespectador, o João Arthur, da Vila Leopoldina. Ele perguntou agora, questionou, porque ele tem um filhote. Para filhotes também, existe essa alternativa? É aplicado o método da acupuntura? Sim. Aí tem que ver qual a indicação, qual o problema, né, do filhote de, como é o nome do rapaz? João Arthur. Do João Arthur, tem que entender o que esse filhotinho tem, né, ver essa indicação. Como nós temos algumas doenças congênitas, algumas doenças genéticas, às vezes a gente começa o tratamento bem jovem mesmo, né? Tem que só ver o que ele tem, mas dá para utilizar sem problemas. Não está respondida aí essa pergunta, João. Doutora, mais uma dúvida. E existem efeitos colaterais que a acupuntura pode trazer nos tratamentos? Se existir, qual seria, assim? Não, a acupuntura ela não tem efeito colateral. O único problema, na verdade, seria a utilização errada, ou seja, a colocação de agulha errada por um profissional que não seja especializado, um profissional habilitado, que... né? Exatamente, né? Não tem nenhum efeito colateral, não. Então é importante, né, gente, que procure um profissional especialista para que seja feito o tratamento da maneira e correta. Médico veterinário, né? Porque hoje sabe-se, né? Tem que ser médico veterinário. Quem trabalha com animal, médico veterinário. Então fico alerta aí. Vamos agora para outro tema, doutora, que você também tem muita propriedade para conversar, que é a fisioterapia. Então, você tem alguma perguntinha aí na manga, doutor? Com certeza, né? Temos perguntinhas. Gostaria que falasse sobre as indicações, doutora, da fisioterapia nos animais. Para em que momento que aplica essa medicina? Então, na verdade, assim, a fisioterapia, como acontece conosco, nós temos vários momentos de utilizar. Temos o animal, assim, sofreu um acidente, fez uma cirurgia, a reabilitação e, assim, a cirurgia vai ser o melhor possível, feito uma fisioterapia pós-cirúrgica. Alguns casos, alguns ortopedistas, às vezes, até pedem uma fisioterapia pré-operatória, né? Animais que nascem com doenças congênitas, né, que precisam de fisioterapia, animais velhos, os idosos, até eu brinco, por eu trabalhar com essa área de reabilitação, eu falo que eu sou muito geriatra, né, porque os velhinhos com as dores articulares, as alterações musculares, né, então a fisioterapia é muito bem-vinda, problemas neurológicos. E nesses casos dos velhinhos, eles têm que ficar fazendo um tratamento para o resto da vida? Como que idosa é isso? Na verdade, assim... Para o público lá de casa ter uma noção, né, de como que eles vão poder estar levando seus animais, se é uma vez por semana, uma vez por mês. Fala um pouquinho disso. Na verdade, assim, a gente sempre faz uma avaliação prévia do problema, do que está acontecendo, né? No início, a gente faz sessões mais próximas, para ver uma melhora do animal. E eu trabalho assim, muito direto com o proprietário, tá melhor e direto com o veterinário, né? Então assim, essas sessões estão próximas, o animal foi tendo melhora, a gente vai espaçando as sessões. Tem animais que eu dou alta, tem animais que eu faço uma manutenção. Aproveitando agora, está esfriando. Os animais que têm problema ortopédico pioram com frio, como nós humanos, né? Todo mundo fica dolorido. Então, assim, às vezes a gente aproxima nessa época as sessões, né? O animal velhinho, ele tem problema degenerativo, né? Progressivo. Então, a fisioterapia ajuda a dar qualidade de vida na terceira idade dos animais, né? Doutora, em quais animais a acupuntura pode ser aplicada? Em todos? Sim, em todos, né? Eu costumo falar que até em plantas o pessoal faz acupuntura, né? Pode ser. Mas assim, qual o mais inusitado? Olha, eu já trabalhei com tantos animais, assim, macaco, arara, tucano, cobra, iguana.
tamanduá, coruja. E cobra, gente. E cobra. E tartaruga, que a gente põe em cima de um balde, né? É lógico, cada animal tem um mapa de pontos de acupuntura, né? Eu trabalho muito com cavalos também, então ovelha, tudo que é animal dá para se fazer acupuntura e com benefícios. Nos cavalos, a parte dos animais que fazem esporte, né? Os cavalos que fazem esporte precisam muito, doutora, é isso? A acupuntura, ela pode ser tratada assim, de uma forma... Age como anti-inflamatório para eles? Sim, para dor, como anti-inflamatório e também como um preparo físico. A gente costuma usar até um termo, tem uns pontos doping, né? Na verdade, que melhora a performance atlética desses animais, sem ser medicina, sem ser remédio, né? Vamos dizer assim, e que melhora bastante. Muito interessante, hein, gente? Olha isso, a acupuntura sendo aplicada em todos os animais de várias formas, para várias questões aí. Sim. Doutora, e na fisioterapia é passado algum exercício para casa? A doutora ensina, o proprietário dá uma sequência no tratamento em casa, nos dias que ele não vem para... Como é que é isso? Sim, na verdade eu falo que é muito importante aquele momento comigo no consultório, que às vezes vai passar 1 hora, 1h30, 30 minutos, sei lá, 1, 2, 3 vezes por semana, mas semana tem 7 dias, tem 24 horas, né? Comumente eu passo alguns exercícios, alguns alongamentos, algumas coisas para manter esse animal como bem complemento, em casa. Né? Sim, sim. Bacana. E instruções também, né? De como deixar esse animal. Às vezes eu falo sempre piso liso, o peso do animal, escada. A gente passa algumas recomendações, né? Não adianta aquele momento só no consultório comigo. Tem a vida toda dele em casa, né? O manejo, outros animais, é muito importante. Muito bom. Doutora, no próximo bloco a gente vai continuar aqui com a doutora Joyce Coelho, mas vamos falar sobre implante de ouro. Você já ouviu falar? Tem uma noção do que é? E de ozônio também, o tratamento com ozônio. É logo depois do intervalo, né? Até mais, pessoal. Estamos de volta ao Mais Saúde. No primeiro bloco, nós conversamos com a doutora Joyce Coelho sobre acupuntura e fisioterapia. O papo foi bem interessante, mas agora vai ficar ainda mais. Por quê, doutor? Não. Quem já ouviu falar em implante de ouro em cães e gatos e outros animais, né? Pois é, gente, é muito chique isso, né? Implante de ouro. Doutora, explica melhor pra gente o que é essa medicina. Implante de ouro nos animais. Na verdade é uma técnica da acupuntura também, né? Onde nós antigamente usávamos o termo acupuntura permanente. A gente insere filamentos de ouro em pontos de acupuntura e deixa lá. O ouro ele é um material, o que a gente chama assim tecnicamente como biocompatível, né? O pessoal não pode ter alergia, mas o brinco de ouro não dá alergia, então a gente não tem rejeição. E esse ouro dentro do animal, em casos de osteoartrite, ou seja, problemas articulares, vai ter um efeito analgésico, anti-inflamatório e não piora essa doença, né? Nesses casos de artrose. O implante de ouro ele é uma técnica mais invasiva, né? Não tem risco sendo feita por um profissional que saiba exatamente o que está sendo feito, né? E o que é mais interessante é em casos, por exemplo, como vocês me perguntaram no bloco passado, né? Animais exóticos, animais diferentes. Às vezes, eu não tenho como fazer acupuntura num leão todo dia, anestesiar um leão. Eu faço implante de ouro. Você faz uma sedação, faz o implante de ouro e vou ter o benefício da acupuntura. Se eu entendi bem, o implante de ouro é um ponto de acupuntura que fica lá permanente, Isso. trazendo os benefícios que aquela atitude da acupuntura faria naquele momento. Isso, e também tem os efeitos do próprio metal ouro, né? Aí é uma questão um pouco mais técnica. De polarização. Exatamente, processo inflamatório a gente fala que tem carga negativa, o ouro tem carga positiva, né? Tabela periódica, U2+, né? Isso vocês conhecem em casa, né? Ô doutora, implante de ouro, isso é caro?
Olha, ele é um tratamento acessível, né? Lógico, tem profissionais, tem uma variação no mercado, no estado, no bairro, como a própria acupuntura, fisioterapia, mas é um tratamento que vale muito a pena e dá para ser feito. Pela sim. duração, né, doutora? Sim, é uma pergunta muito recorrente, né? É definitivo? Quanto tempo dura? Até pelo nome, né? Permanente. Fala acupuntura permanente. Eu tenho casos assim que ficaram 5, 6 anos com uma melhora total e às vezes a gente faz o reimplante, né? Coloca novamente esses pontos de ouro nesses locais ou às vezes em outros locais. E ainda falando sobre isso, o Carlos Figueiredo, ele parece que ele recebeu indicação para tratar no cãozinho dele por conta de convulsão. E aí ele pergunta se isso é verídico, se isso é verdade mesmo. Sim, é um dos tratamentos, eu acho que mais gratificantes. Eu tenho vários pacientes que eu utilizo o implante de ouro, né, para convulsão. É lógico, a gente tem que dividir o que é essa convulsão, se é uma epilepsia, uma doença, se é uma convulsão por um outro problema, um câncer, alguma coisa assim. Mas eu tenho muitos casos onde eu fiz a implantação de ouro, esse animal parou de convulsionar e lógico, olha, falando com bastante cuidado, atenção, assim, nós conseguimos reverter e tirar as medicações, mas sempre em contato com o clínico, como o Dr. Marcelo ou com o neurologista, né? Nós temos, assim, resultados muito bons de parar de convulsionar. Se pensar num animal que convulsiona 5, 6, 8 vezes por dia tomando os medicamentos Gardenal, diazepam, e você parar com tudo isso, nossa, é sensacional. Muito Então, gratificante, né? Carlos, está respondida aí seu questionamento. Faça, vale a pena. Mas com essas observações, né? Sim, sempre em contato com o clínico, contato com o neurologista. Nunca tire medicamento e nunca dê medicamento para um animal sem consultar um médico veterinário. O nosso dia a dia é muito baseado nos casos que a gente tem aqui. Então nós temos processos ortopédicos, neurológicos, pós-cirúrgicos, problemas de pele, porque se fala muito da acupuntura só para tratar coluna, esse tipo de coisa, e na verdade não, a gente tem até filhotes que começam um tratamento com a gente como uma prevenção de possíveis problemas futuros, né? Nós temos assim uma paixão nesse trabalho, é muito interessante. Até pouco tempo atrás tinha um desconhecimento se fazia acupuntura em animais, como era isso, se eles aceitavam bem, ou a fisioterapia, hoje em dia a ozonioterapia. E aqui na nossa clínica a gente trabalha com animais de pequeno porte, cães, gatos, alguns silvestres, e além daqui também nós atendemos equinos e alguns animais silvestres de grande porte, em santuários, zoológicos. Essa é a nossa rotina do dia a dia, né? E falar sobre o meu trabalho, eu vou falar que é minha paixão. Eu falo que eu nasci veterinária, eu não sou veterinária. Então realmente é cansativo, você tem um desgaste emocional, físico, a gente sofre junto com os pacientes, a gente sofre junto com os tutores, mas o reconhecimento do nosso trabalho, a melhora dos nossos pacientes, a cura ou uma qualidade de vida é sensacional, é o que motiva mesmo. Perfeito, doutora. Aproveitando mais um pouquinho da doutora aqui no Mais Saúde, queríamos falar um pouquinho sobre outro assunto bem interessante e acredito que muita gente em casa nunca nem ouviu falar sobre isso. Ozonioterapia. Que medicina é essa, doutora? Explica pra gente. A ozonioterapia hoje tem sido usado muito na medicina veterinária, na medicina humana também. Foi uma das medicinas mais utilizadas durante a Primeira Guerra Mundial em humanos. Na verdade, o ozônio ele é um gás, né? Onde nós temos efeitos anti-inflamatórios, analgésicos, bactericidas, viricidas, fungicidas. É impressionante. Quando você começa a trabalhar com ozônio, você fica fascinado, né? Quais são as principais indicações, doutora, que essa medicina traz benefício? Olha, eu trato muito feridas, lesões de pele graves, lesões muito feias, vastas. A gente tem algumas formas de aplicar o ozônio, né? E para dores,
Para câncer é um tratamento muito bom também, né? Para ortopedia? Sim, para artrose, para dores no geral. O ozônio para dores, assim, é sensacional. Lógico, a gente acaba associando com os outros tratamentos, como nós falamos, é acupuntura, é físio, implante, enfim, mas hoje em dia o ozônio ele veio para ficar. Mas ele não é especificamente, ele não poderia ser um tratamento preventivo? Olha, em alguns casos, sim. Em alguns casos você tem tratamentos de ozônio com água ozonizada, aplicação sistêmicas, mas não é tão comum a utilização de ozônio como via preventiva. Talvez o ozônio ele seja mais utilizado em casos de animais atletas, né? Eu faço também uso de ozônio para melhorar a performance desses animais. Legal. É para todas as espécies também, doutora? Todas as espécies Como também. Como acupuntura, né? Como acupuntura. Inclusive, Legal. A gente faz a utilização de ozônio em pontos de acupuntura, onde eu vou ter potencialização da acupuntura e do ozônio, né? Que legal. O doutor Zulato, ele acabou perguntando também as indicações. Aí minha dúvida agora são as contraindicações. É proibido a inalação, isso é regra? Sim, sim, nós temos que tomar cuidado quando está utilizando ozônio, você tem que estar em salas abertas, é lógico, né? Você vai ter o escape de gás, mas você tem com sala aberta, eu nunca vou deixar um animal inalando ozônio, nem nós, né? Nós quando estamos trabalhando com ozônio, a gente tem que tomar esse cuidado. Doutora, o pessoal de casa acho que não tem essa noção, eu acho que seria legal passar. Como que é isso? Como é feito? Existe um aparelho? Como que é? Explicar um pouquinho melhor pra gente. Ele é um gerador, na verdade você tem um oxigênio medicinal, igual aquele oxigênio, né, que o pessoal inala quando precisa, né? Então a gente tem um oxigênio medicinal e um gerador. O oxigênio medicinal é o O2, né? E aí esse gerador sai com a molécula de O3, que é a molécula de ozônio. E quando a gente utiliza o ozônio, a gente pode fazer tópico, como as feridas. Em humanos usa muito para aquelas neuropatias diabéticas, para fungo, então você pode fazer aplicação tópica. Você pode fazer a aplicação que a gente chama sistêmica, via retal, com uma sondinha, ou aplicação intramuscular, para dores de coluna graves, ou periarticular, em alguns casos assim, que aí vão ser mais invasivos, intraarticular. As artroses, né, doutora? As artroses. Uma coisa interessante, nós fazemos muita lavagem de bexiga, cadelinhas, éguas com cistites de repetição, que são aquelas infecções de bexiga, em processos reprodutivos, éguas de produção, parte de gado também, né? O ozônio, ele está sendo utilizado em todas as áreas, todas as espécies, né? Com cuidado, também com a forma correta de ser utilizada. Existem algumas contraindicações, não só a inalação, é óbvio, a gente não pode realmente inalar. Mas, por exemplo, animais com anemias graves ou com problemas de hipertiroidismo, aí a gente não pode utilizar. Então, tem sempre com cautela, com cuidado, avaliando cada caso. Pois é, a doutora hoje ela trouxe muita informação aí da medicina integrativa. E aí eu queria agora, então, aproveitar e perguntar para o apresentador aqui do programa também, uma análise, uma observação sua, uma análise clínica também como veterinário. O que você achou aqui desse bate-papo? Olha, Caterine, a gente tem a oportunidade no dia a dia de trabalhar com essas medicinas e a gente vê que o resultado, né, que a gente tem trazendo uma maior qualidade de vida para os animais, esses velhinhos que precisam dos cuidados com a coluna, tanto na ozonioterapia quanto na acupuntura, enfim, todas essas medicinas aplicadas trazem muito resultado e muito bom. Gente, vocês têm que buscar essa informação quando vocês tiverem um problema com seus pets, porque é muito legal o retorno que dá para o animalzinho. Então, doutora, muito obrigada pela participação aqui no programa. Seja bem-vinda outras vezes, não é, doutora? Com certeza, a gente vai abordar outros temas com a doutora para que vocês fiquem sabendo de outras novidades e muitos temas bacanas aí para todo mundo. Então, seja bem-vindo mais próximas vezes. Nossa, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui e falar desse tema que eu gosto tanto, viu? E você de casa também, muito obrigada. O programa hoje foi incrível, cheio de informação. E principalmente aí ao Carlos e ao João que interagiram com a gente. Você também pode fazer o mesmo, acesse as nossas redes sociais, entre em contato que a gente vai responder a pergunta, né? Com certeza, a gente quer essa interação com vocês. Até a próxima. Muito obrigada, tchau, tchau.